Bem-vindos novamente, vamos então continuar a construir este nosso exemplo prático para a aplicação do C# e estamos então a construir esta nossa aplicação que permite inserir e pesquisar listas de contactos, portanto o binómio nome-telemóvel neste caso. E já fizemos aqui alguma implementação de código, no entanto dissemos então que iríamos neste vídeo começar por fazer a implementação dentro do comando pesquisar. Ora, o comando pesquisar vai estar intimamente associado com esta text box, que tem por nome text pesquisa. E, portanto, sempre que o utilizador clicar aqui no comando pesquisar, o que vai acontecer é que ele vai ter que utilizar os dados que estiverem aqui inseridos no texto de pesquisa. Okay? E depois iremos ver como é que iremos proceder à pesquisa da nossa lista de contactos. Vamos então fazer aqui um duplo clique. Nós já tínhamos criado aqui o método clique associado ao evento, não é? E vamos então começar a construir aqui a pesquisa, a lista de contactos. Ora, essencialmente o que vai acontecer aqui é que nós vamos permitir que o utilizador insira aqui um determinado texto e ao executar a pesquisa, este procedimento irá verificar se dentro da minha lista de contactos existe algum contacto que bata certo com o meu termo de pesquisa, ok? Mas antes disso nós temos que nos certificar que, por exemplo, e é por aí que vamos começar, que, por exemplo, o utilizador tem aqui algum texto introduzido. Isto é, se não houver aqui texto introduzido, automaticamente não faz sentido estar a realizar a pesquisa. Então, para isso, vamos utilizar já aqui uma condição. E vamos colocar aqui assim, verifica se existe texto em text pesquisa, ok? Então, colocamos if, um simples if text pesquisa.text igual a nada, isto é, se não tiver nada, return. E, portanto, temos resolvido o nosso problema, isto é, o código que vier em seguida não irá ser executado, uma vez que não existe texto no text pesquisa, ok? Muito bem. Vamos passar ao passo seguinte, e o passo seguinte será, por exemplo, passar o valor de text pesquisa para uma variável do tipo string, ok? Ora, item, neste caso será o item de pesquisa, será igual a text pesquisa.text, ok? Não seria necessário fazermos isto, mas eu vou aproveitar para fazer desta forma para se tornar mais fácil a leitura da sequência dos procedimentos. Ora, o que interessa agora é fazer uma verificação do valor que foi introduzido. Nós já sabemos que este valor item irá ser igual a qualquer coisa, exceto nada, porque se o texto for igual a nada, automaticamente o código não é executado. No entanto, eu agora preciso confrontar este valor com os dados que estão inseridos dentro da minha lista, que está aqui na classe estática geral, ok? Esta lista contactos. Ora, eu sei que a lista contactos contém dois tipos de valores, ou melhor, dois valores, neste caso, é o nome e o telemóvel. E eu poderia fazer isto de várias formas, e eu sublinho, mais uma vez, à semelhança do que já foi dito em vídeos anteriores, que eu vou, neste caso, utilizar métodos que eu próprio considero muito arcaicos para fazer pesquisas em listas. Isto porque nós não falámos ainda de algumas metodologias mais avançadas de programação, nomeadamente o link, que nos permitiria agora resolver aqui o nosso problema da pesquisa de uma forma muito simples. Uma vez que nós ainda não estudamos o link, e para isso há uma lista de vídeos só para falar sobre o link e a sua utilização, nós vamos recorrer aqui aos conhecimentos que temos neste momento de C# para tentar procurar os valores. Ora, acontece também um outro aspecto que nós temos que ter em conta. Nós, ao definirmos um item de pesquisa, isto é, ao colocarmos aqui um determinado texto, o resultado dessa pesquisa poderá retornar não apenas um valor, poderá eventualmente até retornar nenhum valor, mas poderá retornar mais do que um valor. E, portanto, nós temos que estar preparados para que, ao realizar a nossa pesquisa, nos possam aparecer um ou nenhum resultado, ou 10, ou 20, ou 100 resultados diferentes, ok? Não podemos perder essa perspectiva e não a podemos colocar de parte, ok? Então, neste caso, a técnica que eu vou usar é tão simples quanto isto. Eu vou criar especificamente para esta operação uma nova lista de CL contactos, isto é, list
do tipo CL contacto e vou-lhe chamar lista pesquisa. Isto é, o que é que esta lista vai, e vou criar aqui, já vou iniciá-la, o que é que esta lista fundamentalmente vai fazer? Vai guardar todos os contactos que eu verificar que coincidem com o item de pesquisa. Ok? E, portanto, esta lista vai, sempre que eu executar este método, vai estar vazia, ok? Só vai começar a ser preenchida à medida que eu for confrontando a minha lista original de contactos e for verificando que um determinado contacto faz parte ou contém o item da minha pesquisa. Então eu vou agora fazer simplesmente o seguinte. Vou percorrer a lista de contactos e verificar se coincide com item. Ora bem, isto é uma forma abreviada de eu aqui colocar um comentário a dizer que a partir de agora eu vou percorrer toda a minha lista e confrontá-la com o valor de item. Então eu vou fazer o seguinte, for each CL contacto in, isto é, para cada contacto dentro da geral.lista contactos, para cada contacto que existe dentro do geral, eu vou verificar se esse contacto de alguma forma contém o valor que eu introduzi em item. Então vou fazê-lo da seguinte forma, vou primeiro confrontá-lo com o nome. If, eu vou ter que colocar aqui desta forma, vou criar aqui bool adicionar, e este bool adicionar vai ser igual a false por defeito. Ora, porque é que eu vou utilizar este bool adicionar? Já vamos ver porquê. Eu vou agora então verificar, isto é, vai verificar nome. Então eu vou verificar se contacto.nome está de acordo com o item, ou isto é, se o item está contido lá dentro. Então, if contacto.nome, e agora vou usar um método que é o contains, isto é, se o contacto.nome contém item, isto é, contém o texto do item, e isto permite-me que eu não tenha que escrever, por exemplo, o nome de uma pessoa completa, eu posso escrever só uma letra e automaticamente, se essa letra existir dentro do nome, este contacto vai ser um contacto válido na pesquisa. Então, se o nome do contacto contém o item, então eu vou fazer o seguinte, vou dizer que adicionar é igual a true, isto é, sim, é para adicionar uma vez que foi encontrado o item dentro da palavra nome. A mesma coisa vai acontecer no caso de if contacto.telemóvel.contains item, então adicionar é igual a true. Ora bom, parece aqui alguma confusão, mas na realidade não é. Reparem, eu podia fazer o seguinte, se o contacto contém item, então adicionava o contacto à minha lista de pesquisa. Acontece que, se porventura, logo imediatamente na linha seguinte, o telemóvel também contivesse aqui tivesse lá dentro o item que eu estou a pesquisar, ele ia adicionar novamente à lista o mesmo contacto e, portanto, iríamos ter o mesmo contacto adicionado duas vezes. Ora, nós não queremos fazer isso. Então, o que é que nós queremos simplesmente dizer? É verificar se é para adicionar ou não. Se uma destas condições for verdadeira, o que vai acontecer é que adicionar deixa de ser false e passa a ser true. Ok, então eu agora vou fazer na linha seguinte a adição deste contacto, caso adicionar seja igual a true. Então, if adicionar, e eu não necessito fazer mais nada, eu poderia colocar aqui igual a true, mas é exatamente a mesma coisa que eu ter isto. Se adicionar for igual a verdadeiro, então o que é que vai acontecer? Lista pesquisa .add contacto. E este contacto é qual? É o contacto que está a ser analisado. Okay? A minha lista foi então colocada em branco, ou relembrando aqui, primeiro nós fizemos então a verificação se existe texto ou não. Se não existe texto, o restante código não é executado porque temos aqui o return. Depois atribuímos à variável string item o texto da pesquisa, para ficarmos com um texto mais pequenino. Poderíamos ignorar aqui esta linha e colocar aqui diretamente texto de pesquisa, mas é uma forma mais simples de ler o programa. Depois criamos uma lista temporária. Esta lista só vai funcionar dentro do método cmd pesquisar clique. Depois vamos percorrer todos os contactos que existem na nossa lista oficial de contactos.
Vamos criar aqui então uma variável bool para verificar se é para adicionar ou não o contacto à minha lista de pesquisa, e depois vamos verificar se o item está contido dentro do nome ou se está contido dentro do telemóvel. Se uma destas variáveis for verdadeira, ou se forem as duas verdadeiras, não importa, já sei que adicionar será verdadeiro e então ele irá adicionar à minha lista de pesquisa, que é temporária, irá adicionar o contacto. Okay? Parece algo relativamente confuso, na realidade não é, isto exige alguma prática e com o tempo poderão voltar a rever o vídeo e irão certamente perceber qual é a lógica que está aqui envolvida nesta implementação. No próximo vídeo vamos então depois apresentar os resultados na nossa lista.